Meus irmãos, todos os domingos nós nos propomos a nos arrumar e a vir para a igreja. Por quê que a gente faz isso? O que é que a gente faz aqui nesse local? É um local que a gente encontra pessoas queridas, pessoas amadas e amáveis. São locais em que um local onde a gente pode ouvir boas palavras, a gente pode cantar, a gente pode ler e ouvir sobre a palavra de Deus. Mas se essas foram as nossas únicas motivações, então eu creio que nós estamos muito longe de compreender quem é Deus, quem é o domingo e o que é a nossa vida. Meus irmãos, é verdade que existem e existiram milhares de deuses ao longo da nossa história como seres humanos. Ainda hoje você vai em outros países, eles têm cada um os seus deuses e às vezes vários deuses dentro de uma única crença. O Brasil não é muito conhecido pelo que a gente chama de politeísmo, né? Que é essa ideia de que eu acredito em vários deuses, né? Não é comum para a gente essa realidade de alguém acreditar em 10, 15, 20 deuses ao mesmo tempo. Como acontece, é muito fácil a gente enxergar isso, por exemplo, numa cultura feita à Índia, que eles nem sabem quantos deuses os indianos acreditam, né, dentro da cultura dali daquele local. Mas isso não significa que a gente não é politeísta. Se existe algo que Gênesis nos deixa evidente, é que a gente foi criado para adorar a Deus. Nós fomos criados para essa perspectiva de adoração, de ter algo na nossa vida que nós adoramos. E a verdade é essa: todos nós adoramos alguma coisa. Para cada um de nós tem pelo menos alguma coisa, sejamos nós monoteístas, ou seja, com um único Deus, ou politeístas, mas existe algo na nossa vida na qual nós adoramos. Eu acredito que o politeísmo do brasileiro ou da nossa cultura ele é mais disfarçado, porque não são imagens, né, ou coisas construídas, né? É claro que existem em algumas religiões, mas um dos vários deuses, né, que a gente adora, muitos adoram como o Deus da sua vida a perspectiva sexual, a vivência do prazer sexual. Para eles é a coisa mais importante da sua vida. Para outros é o dinheiro. Tudo é escolhido baseado em dinheiro. Onde eu moro é baseado em dinheiro. Onde eu trabalho é baseado em dinheiro. As escolhas que eu faço na minha vida é baseado em dinheiro. O dinheiro é a coisa mais importante da minha vida. Outros endeusam os relacionamentos. A minha mãe é a coisa mais importante da minha vida, o meu pai é a coisa mais importante da minha vida, o meu filho, o meu esposo, a minha esposa ou qualquer outra pessoa querida na nossa vida. Para outras pessoas, a popularidade, ser bem visto pelas pessoas, pelos amigos, até pelos desconhecidos com a rede social, é aquilo que importa. Então ele gasta todo o seu tempo procurando descobrir como fazer um vídeo assim ou um vídeo assado, porque aquilo para mim as pessoas vão gostar, eu vou me sentir bem. E aí isso vai me alimentando e eu vou vivendo em prol disso. Outros vivem em prol do corpo e da beleza, onde é isso colocando dietas e mais dietas, exercícios e mais exercícios, vivenciando essa realidade onde tudo que importa é como a minha aparência física é vista pelos outros. Outros endeusam prazer, outros endeusam uma vida segurança de conforto, outros endeusam bem-estar. Não importa onde esse bem-estar esteja, contanto que eu me sinta bem, está ótimo. Somos uma cultura, sim, politeísta, e o nosso coração, na verdade, é um coração que fabrica muitos deuses. São deuses que nós buscamos e alimentamos todos os dias. Mas a grande questão é, nos momentos de dificuldade, nos momentos de perplexidade, de crise, até onde esses deuses vão conosco? Até onde eles têm poder real para nos orientar, para nos guiar e para nos consolar? A grande pergunta que a gente vai trabalhar nessa noite é: você sabe de verdade quem é o seu Deus? Quem é o Deus que nós dizemos ou achamos que acreditamos? E a grande verdade é que conhecer a Deus vai definir, conhecer o seu Deus vai lhe ajudar a entender e a definir todos os detalhes da sua vida, porque todos os detalhes da sua vida estão alinhados com aquilo que você adora. Essa é uma realidade nossa.
Eu não estou perguntando e supondo, não. Eu estou afirmando essa realidade do nosso coração. Então, o primeiro objetivo que nós vamos encontrar em Gênesis, que é o objetivo da nossa noite, é nos ensinar quem de fato é o Deus da Bíblia. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Aí é fácil, né? Todo mundo sabe onde é, né? Só no comecinho, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente. E estava coberta por um mar profundo, e a escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos e te engrandecemos, Senhor Deus, por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estar diante da Tua palavra na nossa língua para nos instruir, ó Pai, nos conduzir nessa noite. Abra nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos não estar ouvindo, ó Pai, a minha voz, mas sim o Teu direcionamento, Senhor Deus, aquilo que o Senhor nos trouxe para ouvir aqui nessa noite. É assim que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. O livro de Gênesis, ele traz alguns desafios grandes, porque você está diante de um livro extremamente antigo. Então, você está estudando uma cultura, uma forma de escrever, uma realidade histórica, uma realidade cultural muito distante da gente. Então, para isso, a gente vai precisar fazer vários saltos, vários retornos, vários aprendizados, para que a gente possa estar compreendendo, pelo menos de maneira que eu diria mínima, porque Gênesis não se esgota, não se exaure, para a gente estar usufruindo desse livro. E para isso a gente precisa do contexto. E que bom que você está aqui nessa noite, porque hoje você vai aprender o contexto do livro de Gênesis. O livro de Gênesis possui duas grandes divisões. Do capítulo 1 até o capítulo 11, a gente tem conhecida como a primeira história, a história primeva, que vai falar como tudo começou com a criação de todas as coisas, a corrupção de todas as coisas, a condenação de todas as coisas e a confusão de todas as coisas. Nós vamos encontrar tudo isso em Gênesis de capítulo 1 até o capítulo 11. E do capítulo 12 até o 50, que é o final do livro, nós vamos encontrar sobre o que nós chamamos de os patriarcas, os pais da nossa fé. Os primeiros homens que começaram essa perspectiva da parte de Deus, de conduzir, de ter um povo que é chamado um povo de Deus, e a gente vai aprender sobre Abraão, Isaac, Jacó e José. Gênesis faz parte de um bloco muito especial na palavra de Deus, que é chamado de Pentateuco. Penta, a gente sabe porque o Brasil, no campeonato mundial, ele é pentacampeão, né? 5 vezes. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da lei. São os 5 primeiros livros da Bíblia. Também chamado de Torá, também chamado de a lei, né? Quando nós lemos no Novo Testamento e assim fala na lei, a gente sabe que ele está se referindo a um conteúdo que está dentro de alguns dos 5 primeiros livros da Bíblia. E ao longo da palavra de Deus, a gente também tem a evidência de que o autor desse livro de Gênesis é Moisés. Sabe aquele Moisés que abriu o Mar Vermelho, que a gente vê no filmezinho? Pronto. A Bíblia coloca que Moisés é o autor de Gênesis. Em vários momentos, durante os 5 livros, há uma clara menção, Deus falando para Moisés, escreve isso no livro. Há menções de livros do pós-exílico, né, depois que o povo voltou da Babilônia, onde eles se referem aos livros da lei como livros de Moisés. Jesus se refere a porções que nós encontramos em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, como livro de Moisés. Enfim, todo o Novo Testamento, de uma maneira geral, reconhece que os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Porque nós vamos ler aqui, como a gente já começou a ler, o narrador ele faz questão de ser impessoal. Ele podia dizer assim, eu, Moisés, estou escrevendo esse livro. Ele poderia fazer isso. Alguns livros da Bíblia fazem assim, começam assim. O livro de Lucas e Atos começa assim, mas Gênesis não. Ele faz,
Eu não quero que vocês nem olhem para mim. Eu estou aqui apenas como um condutor e eu quero que vocês olhem para aquilo que está escrito. Meu foco não sou eu, meu foco é aquilo que está escrito. Então, é claro que dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia tem partes onde tem pequenas adições a dados históricos e geográficos que foram adicionados. E lá em Deuteronômio tem falando da morte de Moisés, como é que ele ia escrever, né? A morte dele. Alguém que não foi ele acabou escrevendo, né, e complementando o livro com pequenas complementações para que o livro pudesse ser mais bem compreendido. E provavelmente o livro de Gênesis foi escrito quando o povo já havia saído do Egito. Esse povo estava para entrar na terra prometida, na terra que Deus havia prometido a eles, mas eles não tiveram fé em Deus. E aí Deus os condenou, todos os que tinham de 20 anos para cima, a morrerem no deserto. E eles passaram 40 anos morando no deserto. Provavelmente Gênesis foi escrito durante esse tempo de 40 anos, onde o povo estava vivendo no deserto. Então a primeira geração, né, viu a grande libertação que Deus proporcionou. Viu Deus fazendo aqueles milagres maravilhosos, viu Deus fazendo as 10 pragas, viu Deus libertando o povo, abrindo o mar para eles passarem, matando o exército de Faraó, trazendo comida do céu, trazendo codorna, trazendo carne do céu, alimentando aquele povo todos os dias. Mas, quando chegou no momento de entrar na terra que esse Deus havia prometido dar, eles ficaram com medo. E aí, Deus disse, vocês não têm fé, a punição de vocês é que vocês não vão entrar nessa terra. E durante 40 anos, aos poucos, uma geração inteira foi sendo enterrada dentro do deserto. E uma nova geração é quem iria conquistar a terra. Então, a escrita do Pentateuco, naquele tempo, ela tem uma função de dar solidez à fé dessa nova geração que estava brotando no deserto. Dá uma união para esse povo. Porque esse povo viveu 400 anos numa cultura longe de Deus. Eles viveram durante 400 anos dentro do Egito. Qual as histórias que eles lembram que se referem ao Deus da Bíblia? São histórias antiquíssimas. Imagina tudo que você sabe do seu povo ter mais de 400 anos de idade. É muito tempo. E foi passado de geração para geração, mas o seu avô foi criado dentro do Egito, o seu pai foi criado dentro do Egito, você foi criado, seu bisavô, seu tataravô, todo mundo foi criado dentro do Egito. Dentro daquela cultura, todos os dias, vivendo como escravo, vivendo aquela realidade ali. Vendo aqueles faraós surgindo, com aquelas construções, com os deuses que estavam ali. A cultura egípcia era extremamente politeísta. Tinha Deus da fertilidade, o Deus do rio, o Deus do sol, o Deus do sapo, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo. Cada coisa na natureza era um Deus. O Deus do Nilo, da qual eles dependiam, adoravam, ofertavam e faziam as suas oferendas àqueles deuses. O egípcio, ele acreditava que a matéria era eterna e que os deuses vieram dessa matéria que era eterna. E o que acontece? Moisés também dá evidência, né, de que ele fazia parte dessa cultura, porque quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do povo do Egito, Moisés estava lá pastoreando as suas ovelhas na terra de Midian, e em um momento ele vê um arbusto que se queima, né, mas não se consome, está pegando fogo, mas as folhas não vão perecendo, né, não vão acabando. E ele entra, né, ele começa a falar com Deus, Deus começa a falar com ele, dizendo que ele vai libertar o povo do Egito. Ele fala, ó, beleza, eu vou lá. Mas quando eu for lá, vão me perguntar qual é o nome do Deus que está me enviando. Eu digo o quê? Por que ele está dizendo isso? Porque no Egito tinha um monte de Deus. Tinha que ter nome para diferenciar um do outro. E a resposta de Deus é, diga que o eu sou lhe enviou. Quando só tem um, não precisa de nome. Só tem um. Deus não dá um nome. Ele fala, eu sou, lhe enviou. Só existe eu.
sei para que nome. E Moisés vai começando a aprender. Onde é que Moisés aprendeu para poder escrever o livro de Gênesis? Moisés estava lá, vendo Deus criando? Não estava. A primeira fonte de Moisés é que Moisés aprendeu o que ele sabia, primeiro, através das histórias que iam sendo contadas. Adão contou para os seus filhos, e contou para os seus filhos, e contou para os seus filhos, e contou para os seus filhos. Numa época onde não há registros, qual é o único registro que você tem? São as histórias. É o que a gente chama de culturas orais. Não tem alfabeto, não tem foto, não tem nada. As únicas coisas que eles podem fazer para contar a sua história é contar as suas próprias histórias desde antigamente. Para a gente é difícil de entender essas coisas, porque se a gente quer ver a história, a gente vai para um livro, a gente vai para um filme, a gente vai para uma foto. Mas eu não tenho como ouvir as histórias, porque as histórias estão sendo contadas através desses meios, que são meios mais fixos, né, de recontar a história. Então, a história dos patriarcas, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, não eram histórias desconhecidas para Moisés. Essa história perpetuou através da contagem de pais para filhos. Ele sabia dessas coisas, ele conhecia essas histórias. E, além disso, Moisés também conhecia várias formas como o mundo havia sido criado através dos olhos das outras culturas. E aí, há várias versões. Os sumérios diziam que eram de um jeito, conforme iam surgindo novas culturas, eles elaboravam novas formas de dizer como é que o mundo havia sido criado. Como Moisés havia sido o príncipe do palácio, ele tinha acesso a essas coisas, porque fazia parte do conhecimento da época. Então, Moisés não foi testemunho ocular de nada. Para você ter uma ideia, de Moisés para Abraão, a gente tem aí cerca de 600 anos de diferença. Abraão, que para a gente, Abraão casou e teve um filho, quando ele já era velho, ele foi lá e ofereceu o filho dele. Essa história, quando chega em Moisés, que a gente lê rapidinho, né? Demora só 40 capítulos para chegar em Moisés. Se passa 600 anos. Agora, existem certas partes no Pentateuco que não tem jeito. Tem que ser Deus falando. E uma delas é Gênesis capítulo 1. Ninguém estava lá para ver. Deus fala, Deus comunica, Deus ensina para Moisés aquilo que aconteceu. O próprio Deus fala em Números capítulo 12, versículo 8, que ele diz, olha, o jeito que eu falo com Moisés não é o jeito que eu falo com vocês. Eu falo com Moisés face a face. O propósito do livro é unificar todo o povo de Deus, e agora nós estamos incluídos, debaixo de uma sólida base, uma forma de enxergar o mundo que não é só uma filosofia, é a verdade. É uma cosmovisão a partir do próprio Deus, onde Deus está dizendo assim, você quer fazer parte do meu povo? A história é essa. Nós cremos assim. Então, em Gênesis, a partir desses 3 versículos, a gente já aprende de cara algumas coisas muito simples. Primeiro, que nós somos monoteístas. Só tem um Deus que criou os céus e a terra. Não tem outro Deus. No mundo que a gente acha que existe, dos deuses, onde a gente não pode ir, nem tocar, nem ver, só existe um único Deus. Se você não acredita nesse Deus, todos os outros, eles não passam de invenções humanas. A segunda coisa é que esse Deus da Bíblia, ele não aceita nenhuma imagem. Ele não aceita que tente fazer coisa que se assemelhe com ele. Por uma razão simples. Porque tudo que você for usar para tentar fazer parecer com ele, faz parte da criação dele, não dele. Você não vai conseguir. Sempre vai ser aquém. Ele fala, não use aquilo que eu criei para tentar ilustrar o Criador, que ela sempre vai ser uma cópia, uma xerox pobre de mim. Não faça isso. E ainda há a tendência de, ao invés de você adorar quem fez, você acabar adorando aquela estátua, aquela criação que foi feita por um homem.
Eu estou acima de todas as coisas criadas. Então nada que vocês criem pode esboçar aquilo que eu sou. É através do livro de Gênesis, do livro, que nós aprendemos qual é o verdadeiro propósito do casamento. Se você quer entender o que é que significa ser casado para Deus, você tem que ler Gênesis. Você tem que entender Gênesis. Como é que funciona a família? Você precisa de Gênesis. Se nós queremos saber por que esse mundo se envolve em tantas mazelas, doença, morte, dores, separações, sofrimentos, você precisa de Gênesis. Porque é Gênesis que explica isso. Por que nós não devemos matar? Está em Gênesis. Que a palavra de Deus nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que eu vou matar algo que é feito à imagem e semelhança de Deus? Por que nós precisamos de um Salvador? A resposta está em Gênesis. Então, eis porque há algumas das razões porque eu achei interessante e importante a gente trabalhar o livro de Gênesis. Sem Gênesis, a gente é um povo perdido. Sem saber de onde a gente veio. Sem saber qual é a nossa origem. Sem Gênesis também a gente não sabe para onde a gente vai, porque se você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai. Gênesis é essencial para nos manter unidos debaixo de um único e verdadeiro Deus. Crer que Gênesis é apenas um mito. Se a gente acredita que essa história que está aqui é apenas uma invenção, uma lenda, então Deus é só um fruto da imaginação. Logo, impotente para ser Deus. Se aquilo que eu acho que é Deus é só um fruto da minha imaginação, então ele não tem poder nenhum. Para que você está tendo ele como Deus? Ele é fraco. Não serve para nada. Agora, se eu creio que isso aqui é a verdade, nós temos um Deus extremamente poderoso. Bom, sei que é muita coisa, né? Mas esse é o contexto. E agora eu quero ir para você para o próprio texto. É interessante que a Bíblia começa fazendo uma coisa muito interessante. Ele fala, no começo Deus criou os céus e a terra. E é interessante que a Bíblia começa não respondendo uma das perguntas que a gente mais gosta de fazer. Quando é que Deus começou? No começo, Deus já estava criando, Deus já existia. A Bíblia não fala em canto nenhum do início de Deus. Por uma razão simples. Deus não teve início. Deus é autoexistente. Ele não precisa que alguém o crie para que ele possa vir a existir. Ele é a razão, ele é a causa de todas as coisas. Em canto nenhum você vai encontrar a Bíblia falando sobre algum momento onde não havia Deus. Deus é o ser soberano que vai de eternidade a eternidade. É impossível, meus amigos. Pelas leis da física desse mundo, nada, algo vir do nada. Não tem como. Como é que algo vem do nada? Não tem como. Algo tem que ser eterno para que todas as coisas temporais venham do eterno. Gente, é muito difícil a gente acreditar naquilo que a escola está ensinando. Onde não havia nada, e aí veio uma massa. Caramba, de onde veio essa massa? Não uma energia. Da onde veio essa energia? Não, uma explosão. Quem juntou, quem deu fogo para essa explosão acontecer? Então, os egípcios acreditavam que a matéria era eterna. Os sumérios acreditavam que vários deuses, no meio das suas brigas, criavam o mundo. Moisés sabia de tudo isso. E ele fala, ó, gente, eu sei que tem todas essas versões aí. É tudo mentira. Não foi assim. Como é que ele pode dizer que não foi assim? Ele diz assim, Deus me disse. Ele me disse. E como é que ele me disse? E aí começa o capítulo 1. É interessante que no capítulo 1, Deus é o grande solista da criação. O narrador da história está apenas acompanhando Deus naquilo que ele está fazendo. No capítulo 1, gente, a palavra Deus é citada 35 vezes.
Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus fez isso, e Deus disse isso, e Deus disse assim, e Deus achou isso. E aqui quando fala que no começo Deus criou, a palavra no original hebraico significa bará, que significa criar a partir do nada. É interessante que esse verbo nunca é utilizado no original, no hebraico, para algum humano. Como se assim, fulano bará uma corneta, bará um prédio, uma casa. Não, 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 não. Todas as vezes que o verbo bará é citado na Bíblia, no original, sempre está associado a Deus. Porque o criar de Deus é diferente do criar do homem. Nós conseguimos criar coisas incríveis a partir de materiais que já existem. A gente não consegue criar algo do nada. Mas Deus consegue. Toda a complexidade do mundo à nossa volta estava na mente de Deus. Eu acho muito interessante essas coisas, porque tem coisa na natureza que a gente está descobrindo agora e que a gente já vive nessa terra um tempão e a gente não descobriu ainda. E que na mente de Deus ele ficava, eu já estava ligado. Vocês estão descobrindo agora, mas eu já coloquei aí dentro. É ou não é? Conforme a gente vai avançando, descobrindo na medicina, na ciência, na tecnologia. Está aqui hoje um negócio que há 20 anos atrás... 20 não, estou mais velho que isso. Que há 40 anos atrás era impensável. E a gente foi descobrindo que se fizer isso dá para transmitir pelo ar. E Deus, eu já sabia que podia, vocês que não sabiam. Eu que criei esse mundo, eu sei tudo que vocês podem fazer aí. O que vocês chamam de leis físicas, fui eu que botei a lei. Eu sou o legislador. Deus traz à existência toda a complexidade do nosso mundo somente falando. Somente trazendo uma ordem. Quando nós lemos aqui que no começo Deus criou os céus e a terra, essa perspectiva de céu aqui não é só essa perspectiva observável, né, do azul, das nuvens, mas tudo aquilo que existe para além da terra. Todo o universo. Naquela época, céu era tudo que eles podiam observar no céu. Inclui sol, inclui estrelas, inclui astros, inclui tudo que eles podiam observar. Não só a perspectiva, né, do azul, onde o avião voa, mas todo o resto. Então a Bíblia fala aqui que Deus criou todas as coisas no universo e criou o planeta. Criou os céus e a terra. E é interessante que se a gente observar aqui, nós temos no primeiro versículo as 3 coisas que a ciência estuda. No começo, quando você fala de princípio, você está falando de tempo. Não tem como ter princípio se não tem tempo. Como é que a gente fala de início em eterno? Não tem como. A ciência estuda o tempo, o espaço, que é o céu, e a matéria, que é a terra. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que Deus criou os céus e a terra porque Ele quis e não porque Ele precisava deles. Deus é autossuficiente. Ele não precisa da sua criação. Uma vez eu estava discipulando um adolescente e ela me mandou uma pergunta de um amigo dele, de um amigo dela. Ele disse assim, pastor, por que Deus tem essa carência de ser adorado? Quer que todo mundo adore Ele. Criou tudo, agora todo mundo tem que adorar Ele. No fundo, é uma boa pergunta. É só você pensar, como é que você responde? A perspectiva da adoração a Deus não é porque Deus faz, poxa, estou eu aqui com a Trindade, a gente tem um relacionamento, mas não tem ninguém adorando a gente. Eu vou criar uma turma para fazer isso para a gente. A gente vai ficar feliz. Essa perspectiva é uma tentativa de colocar uma mente humana dentro de um Deus. Não vai dar certo. A perspectiva de nós adorarmos a Deus é porque
faz parte da natureza quando a gente entende quem Deus é, quando a gente enxerga quem Deus é. E se encantar com essas coisas é natural. Por que não é mais natural? Por conta do pecado. Eu duvido você ir viajar para um local mega bonito, que tem uma praia, uma montanha, aquela coisa mais linda do mundo, e você olha e faz, nada demais. Tem um desse lá em casa. Você olha e fica assim, ó, parado, encantado, maravilhado com o lugar. A gente pastoreou Noronha durante 8 anos e é um local muito bonito. E aí tem um mirante lá que é para praia, né, onde tem aqueles 2 morros bem famosos de Noronha. E os guias tinham uma brincadeirinha, né? Eles dizem assim, pessoal, aqui chegamos no mirante, ai que lindo. Porque todo mundo que chega diz, ai que lindo. Não importa qual é a fé da pessoa. Ela chega diante daquela criação e fica, caramba, que negócio bonito. Se a gente pudesse ver a Deus, a gente faria a mesma coisa. Só que o pecado entrou no meio dessa perspectiva de adoração. O texto continua dizendo que a terra estava vazia. E é interessante que a linguagem hoje já dá uma traduzida, e ela dá uma traduzida correta, né? O que é que significa dizer que a terra era vazia? Que não tinha nenhum ser vivente. O foco da narrativa da criação é dizer como a vida surgiu. E ele fala, por enquanto ela estava vazia, não é que ela estava um oco. Ela tinha uma massa ali, foi criada essa massa da terra, mas por enquanto ela não tinha nenhuma vida. E depois, ela também fala que ela era coberta por um mar profundo, né? E a escuridão cobria esse mar. É a forma em que o escritor coloca para descrever essa massa inicial, aonde Deus, com o tempo, iria dando a sua forma, nos mostrando que é um Deus de ordem, querendo criar o seu mundo em etapas. Ela estava na escuridão por uma razão simples. E Deus ainda não havia criado a luz. Mas o texto traz uma curiosidade muito bacana. Ele fala, o Espírito de Deus se movia por cima da água. Por que é interessante isso aqui? Porque a expressão de que se movia por cima da água é uma semelhança como se fosse uma galinha chocando um ovo. O ovinho está lá embaixo e a galinha está lá em cima, preparando aquele ovo para gerar vida. Ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre essa massa, como se ela estivesse colaborando para que a vida venha a aparecer. Por fim, Deus ordena que haja luz. E a luz passa a existir. A gente vai tratar no próximo domingo sobre as várias ordens de Deus que a gente encontra na criação. Mas uma das coisas muito interessantes que a gente encontra sobre isso é a perspectiva, a semelhança de as falas de Deus, a forma como Deus criou o mundo, da forma de um rei. O rei, ele senta no seu trono e ele manda. E todos aqueles que estão debaixo dele estão responsáveis de fazer a ordem do rei se tornar executada. Só que nesse caso, nós temos um Deus sentado como rei do universo. E o que ele manda? Simplesmente acontece. A gente leu aqui Isaías capítulo 40 na escola dominical. E Isaías traz umas expressões muito interessantes. Ele fala assim, os oceanos do mundo, para Deus ele mediu na concha da sua mão. Deus sabe o peso das montanhas. As ilhas para ele são como um pó bem fininho que ele leva na sua mão. Coisas que para a gente são gigantescas, dificílimas demais de lidar, para Deus são coisas extremamente pequenas. Porque são dele, foi ele que fez, ele faz o que quiser com essas coisas. Ele é o rei de todo o universo. E aqui muita gente pode perguntar, pastor, é por isso que eu não gosto da Bíblia, que eu não acredito na Bíblia? Como é que tem luz se ele não fez o sol ainda? Se nós entendermos que todas as coisas vêm de Deus,
Qual é a dificuldade de Deus trazer luz sem o sol? É interessante que o reformador João Calvino, ele traz uma interpretação interessante para esse fato, que ele fala: a luz veio antes do sol para que a gente pudesse entender que a última causa é Deus. Ele é a origem de toda a luz. De onde é que vinha essa luz que existia na terra? Simples. Do próprio Deus. Ele é a causa da luz. Deus pode usar os meios. Deus usa o sol para trazer luz para nós. Mas se quiser, ele não usa nada. A luz, hoje é até mais fácil falar isso, porque a luz é matéria. Então, se ele quiser fazer brotar a matéria de luz onde ele quiser, ele faz, porque o universo é dele. Ou seja, se a gente crê em Gênesis 1, não tem como você ser ateu. Não tem como você acreditar que não existe um Deus. Porque quando nós olhamos para a complexidade do mundo criado, da nossa composição, da natureza e todas as coisas, há um Criador, há um arquiteto por trás dessas coisas como um todo. Também não dá para ser evolucionista. Não dá para acreditar que esse mundo surgiu naturalmente. Porque naturalmente é um mundo sem propósito. E a Bíblia nos mostra que Deus tem criado as coisas com propósito. Não surgiu naturalmente. Elas foram criadas a partir de uma mente que planejou cada uma dessas coisas. E é interessante que é comum hoje na academia, apesar de que não chegou na escola ainda, a noção de que o universo teve um início. Você quer ver? O pessoal não data a Terra. A Terra tem não sei quantos bilhões de anos. O que é que significa? Que um dia ela teve início. E todo o universo, dentro de quem estuda de verdade, já se sabe que o universo teve um princípio. O universo não é eterno. A matéria não é eterna. Da onde veio o universo? Existe uma lei física que fala que as coisas mais simples vêm das coisas mais complexas e não as coisas mais complexas das coisas mais simples. Como é que a gente saiu de uma coisa bem pequenininha, monocelular, e foi crescendo e virando um negócio complexo desse, que tem doença que até hoje a gente não sabe resolver? Agora eu vou dizer uma coisa. O foco de Gênesis, preste bem atenção nisso, não é responder pergunta científica. Se você for querer ler Gênesis para tentar botar uma lupa dentro dela, para você botar um microscópio dentro dela e tentar analisar com a luz da ciência, não vai funcionar, porque ele não foi escrito com esse intuito. Tanto é que Deus não permitiu nenhuma testemunha ocular disso aqui. A palavra de Deus nos ensina com todas as letras que a criação do mundo é uma questão de fé. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O texto diz o seguinte: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que não pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. A própria Bíblia diz, você não vai, com a ciência que você quiser, conseguir comprovar isso. É uma questão de fé. É uma questão de crermos nisso que nós estamos lendo, sendo a palavra de Deus a verdade do próprio Deus. Meus irmãos, se nós cremos do jeito que está aqui na Bíblia, que o mundo foi criado desse jeito, então, meus irmãos, você tem uma tamanha demonstração do poder da soberania e da onipotência de Deus. Porque tem um Deus que ele tem poder de fazer existir qualquer coisa simplesmente porque ele manda. Deus aqui com esse relato está dizendo, olha, eu não sou Deus do povo judeu, não. Eu não sou Deus dos crentes, não. Eu sou Deus do universo inteiro.
Aquele que acredita que existe ET, Deus é o universo dele também. Crer em tudo isso nos leva a um magnífico e único propósito: adorar a Deus. Tudo isso deve encher o nosso coração de segurança, de alegria, de admiração. Porque entendemos que temos um Deus que está acima de qualquer calamidade. Um Deus que o mundo não está doido, funcionando somente com as suas regras. Em algum momento, algum dado vai se encaixar e a gente vai parar de desistir. É um Deus que faz as coisas com propósito. Jesus nos ensinou que o cuidado que Deus tem com os animais nos deve fazer lembrar que qual é o Deus que Ele nos convida a chamar de Pai. Ele fala, olha, quando nós olhamos para o cuidado de Deus para os animais, veja o tamanho do poder dele. É Ele que eu estou pedindo para você confiar como seu Pai. Nós olhamos para os nossos problemas, nós olhamos para as nossas questões e achamos que são questões gigantescas. Muito bem, está olhando para a coisa errada. Vá para Gênesis. Olhe para Deus. Você vai ver o tamanho do Deus. Aí a sua coisa vai ficar, desse tamanhozinho. Meus irmãos, e agora eu quero desafiar você. O que é que Jesus tem a ver com tudo isso? Cadê o evangelho em Gênesis, de versículo de 1 a 3? Gênesis narra a criação do pau quando vai ocorrer a história da salvação. Gênesis é onde tudo vai acontecer. Ele arma essa estrutura. E uma coisa interessante de Gênesis é quando ele fala assim, no começo Deus criou os céus e a terra. Porque se há um começo, é porque existe um meio e existe um fim. Esse Deus que está criando, ele começa as coisas para que haja um fim. Ele tem uma história que está rumando para um propósito. O fim dessa história não é e não foi quando o homem pecou. O propósito do início nós encontramos no fim que nós encontramos em Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo. Por que você acha que Apocalipse fala que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? O fim de todas as coisas é a salvação do homem manifesta em Jesus Cristo, para vivermos em eternidade com Ele. Quando a Bíblia começa dizendo assim, no princípio, o fim está revelado em Jesus. Também, conforme a gente já estudou aqui em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3, o apóstolo João nos diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você pegue em casa hoje à noite e leia Gênesis capítulo 1. Você vai ver quantas vezes Deus disse. Quantas vezes Deus falou. E João fala, essa fala é Jesus. João começa a dizer assim, olha, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Jesus estava no ato da criação. Jesus não passa a existir quando ele nasceu. Então nós enxergamos aqui no ato da criação a Trindade, onde o Deus Pai cria todas as coisas, o Espírito Santo se move sobre a face da água e Cristo Jesus está presente, sendo o Criador de todas as coisas através, ele sendo a palavra. E por fim, mais uma conexão que nós encontramos com Jesus é que a primeira coisa que Deus cria é a luz. E é muito interessante como a conotação da luz na Bíblia é um símbolo da bênção e da vida vinda de Deus. E a luz, ela não respeita nada. Ela entra, se você abrir qualquer coisa, ela entra naquele local, quer você permita ou não. Dá um trabalho danado para fechar o quarto, para ele ficar escurinho, para ele dormir. Né?
E aí fica a luzinha do carregador do celular, a luzinha do ar-condicionado. E a palavra de Deus nos ensina que Jesus é a luz do mundo. Sabe o que é que isso significa? A nossa vida sem Cristo, a nossa vida sem a luz, é uma terra sem forma e vazia. Sem vida. Escura. Está lá, existe. Mas ainda não é aquilo que Deus projetou para ser. Se não vier a luz de Cristo, não haverá transformação para que haja vida dentro de nós. Meus irmãos, a minha mais ardente expectativa é que você possa sair daqui entendendo quem é o Deus da palavra. O tamanho, a beleza, a grandeza desse Deus. Como é a fé que guia a nossa vida. Cantamos hoje, abrimos o culto com essa música. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Nós somos chamados para enxergar isso com a fé, antes de ver. Mas haverá um dia onde todos reconhecerão que Jesus Cristo é Senhor e digno de adoração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, Tu és grande e maravilhoso, Criador de todas as coisas, soberano, Senhor Deus, sobre toda a terra, sobre a nossa vida, Senhor. A palavra impossível, Senhor Deus, não há no Teu vocabulário. Porque tudo obedece ao Teu conselho, tudo obedece, ó Pai, à Tua vontade. Ó, Senhor Deus, nos ajuda a não formarmos um Deus pequeno como nós somos. Que o nosso coração seja cheio, encantado, Senhor Deus, com a Tua grandeza. E que seja isso que nos motive a vir para cá, ó Pai, adorar esse Deus maravilhoso e grandioso. Que seja isso que guia a nossa vida. Não um Deus pequenininho que me ajuda, mas um Deus que governa todas as coisas, que eu quero dedicar minha vida a Ele. Que nós nos alegremos em sermos Teus servos. Que nós nos alegremos através do Teu Filho amado Jesus, sermos reconhecidos e termos sido feitos legitimamente em filhos, ó Pai. Fortalece, Senhor Deus, a nossa fé. Que constantemente cega, ó Pai, com as circunstâncias e te perde de vista. Que nós saiamos daqui alegres e contentes. Sabemos que nós temos um Deus grandioso e maravilhoso. Um Deus autoexistente, um Deus autossuficiente, um Deus eterno. Te louvamos, nosso Deus. E de fato, o melhor dia da nossa vida precisa e há de ser o dia que vamos encontrar contigo e passarmos a eternidade na tua presença. Não existe nada criado que se compara a estar contigo, ó Pai, o Criador. Por isso te pedimos, ó Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Divino Espírito Santo esteja com cada crente aqui presente, espalhado ao redor da terra. Amém.